Qual é a sequência depois dele? Então, depois da mensagem, a gente vai tocar Viva essa Olá, boa noite. Olá, queridos, boa noite. Tudo na paz de Cristo? Eu espero que você esteja muito bem aí na sua casa, né? E que você possa experimentar algo precioso de Deus nesta noite. Estamos aqui para mais um Tadel, treinamento de líderes avançado, mas para todos nós, como discípulos de Jesus, né? É um tempo também para nós crescermos, aproveitarmos cada tempo, cada momento para isso. Amém? Queridos, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar. E na minha fase, né, de infância, ainda tinha o estilo, tinha aquela possibilidade de brincar na rua. E eu, sempre que tinha condições, depois dos afazeres, né, depois das tarefas escolares, poderíamos brincar um pouco na rua. E tem uma brincadeira que é muito conhecida até hoje, desde que eu era criança. Não vou falar desde que eu era pequena, né? Então, quem já brincou daquela brincadeira vivo ou morto? Ah, eu já brinquei muito, né? E olha, não só quando era criança. Até depois de adulto, às vezes numa dinâmica, num momento de brincadeira com família, com filhos, com sobrinho, a gente ainda brinca de vivo ou morto, não é verdade? Então, que legal, né? Que brincadeira, que tempo bom, aquele tempo que nós podíamos ficar na rua brincando, enquanto às vezes os adultos ficavam batendo um papo na calçada, né? Tempo muito precioso, muito bom. Quem dera que pudéssemos, de novo, né, ter essa condição. Mas vamos lá, hoje, o tema do nosso Tadel é um tema para mim e para você. O tema é cresçam, cresçam. É muito, muito importante crescer, né?
Aí você vai olhar para mim e falar assim, mas pastora Adriana, você não cresceu muito. É verdade, eu não cresci muito, mas eu cresci um pouco, né? Eu não fui sempre assim, deste tamanho, com 1,49 m, né? Eu já fui menor, para vocês verem, né? Então, queridos, Deus nos fez para crescermos. Tudo que está vivo, cresce. E aí, eu quero começar essa palavra levando você a uma reflexão. Você não precisa me responder, nem no chat também, mas que você reflita sobre isso e que depois, no seu secreto, né, no seu quarto, no seu tempo a sós com Deus, você possa responder para o Senhor essa pergunta. E aí, você está vivo ou você está morto? Não precisa me responder, ok? Reflita sobre isso. Queridos, tudo que está vivo, cresce. Guarda isso aí, hein? Tudo que está vivo, cresce. Se você está vivo e não está crescendo, opa, vamos parar tudo. Algum problema existe. Alguma situação que não está no normal está acontecendo aí. A vida humana é assim. Quando uma mulher descobre que está grávida, é aquela festa, aquela alegria, né? Na maioria das vezes, né? É isso que acontece. Logo, logo, a mulher começa a perceber mudanças no seu corpo, no seu físico, né? Não só outras mudanças, né? Nas suas emoções e tal, mas o que fica bem visível são as mudanças no nosso corpo. Por que que isso acontece? Porque aquele serzinho que já está ali começa a crescer e depois não para mais. Vai crescendo e meses depois, então, nasce aquele lindo e maravilhoso bebê. Ou uma menina, ou um menino, né? Parecido com a mãe, ou com o pai, com o tio, com o avô, enfim. Nasce um lindo bebê, né? E aí, querido, aquele bebê tão pequeno, tão frágil, tão dependente da gente, né? Num piscar de olhos, né? Num estalar de dedos, aquele bebezinho logo cresce e quando você menos percebe já é um adulto, né? Ele já está em possibilidade de gerar outro ser, né? Outro ser humano, né? Então, atenção, papai, mamãe, tio, vovó. Olha, aproveite cada fase do seu bebê, cada fase do seu filhinho. Porque cada momento é muito precioso, cada fase passa muito rápido, tudo passa muito rápido. Uma hora eles dependem muito de você, daqui um pouco eles não dependem mais nada de você. Uma hora você precisa, né, arrumar para poder sair, outra hora você fala, vamos, eles falam, vamos para onde? Não vou com vocês não, vocês podem ir que eu vou para outro lugar. Então, vamos aproveitar cada fase dos nossos filhos, né? Porque tudo passa muito rápido. Por quê? Eles vão crescendo, eles crescem. E aí, né, de uma forma e de outra, eles vão tendo também, tomando rumo para a sua vida. Queridos, na nossa vida espiritual não é diferente. Na nossa vida espiritual também é assim. Nós não nascemos de novo para ficarmos sempre bebês. E o nosso Pai Celestial, né, o nosso Abba Pai, que hoje nós vimos no nosso devocional da Trindade, falando sobre isso, sobre o Abba Pai, Ele nos criou, Ele nos fez para crescermos. Por isso, então, essa palavra, cresçam. É muito importante nós observarmos e nós acompanharmos a nossa vida espiritual. O nosso desenvolvimento, o nosso amadurecimento é um termômetro da nossa vida espiritual, se nós estamos crescendo ou não. Se a gente precisa ligar logo o sinal de alerta ou não. E também é importante que nós tenhamos um discipulador, que nós tenhamos alguém que seja o nosso companheiro de caminhada para nos ajudar nesse crescimento, nesse desenvolvimento, não é? Então, o nosso discipulador, ele quer nos ver crescendo, avançando. Então, queridos, Jesus,
nos fez para crescermos. Viver para Jesus é um processo de transformação que começa com a nossa salvação. Ou seja, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando você entregou sua vida para Jesus, então você passa a ter uma nova vida em Cristo, você passa a ser um novo bebê, você passa a ser um novo convertido, como alguns falam, como nós costumamos falar. Então você tem uma nova vida em Cristo Jesus, você é um novo na fé. Então você precisa crescer. Você precisa crescer espiritualmente. É importante nós crescermos. É importante. Como que nós podemos crescer, então, na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, como discípulos de Jesus? Lendo a palavra, orando, descobrindo qual é a vontade de Deus para nós, qual é o propósito de Deus para nós. Não só descobrindo ou só lendo, mas colocando a palavra de Deus em prática. Isso vai gerar um crescimento espiritual. Senão nós vamos ficar só cheios de conhecimento. E um cristão cheio de conhecimento não significa que é um cristão maduro, que é um cristão que está crescendo, ok? Então, é muito importante nós termos o conhecimento, mas é muito mais importante nós praticarmos aquilo que nós aprendemos. Também é importante que a gente tenha comunhão com os outros irmãos, com os outros cristãos, com os discípulos de Jesus. Porque sozinho, queridos, nós não conseguimos crescer de uma maneira saudável, de uma maneira frutífera, que vá realmente alegrar o coração do nosso Pai. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos relacionar. Isso também vai gerar um crescimento saudável. A Bíblia mostra que o crescimento espiritual é o resultado natural de uma vida dedicada a Jesus. Então eu volto àquela pergunta, e aí, você está vivo ou você está morto? Tudo que é vivo, cresce. Então, vamos buscar o nosso crescimento espiritual e vamos dedicar essa vida a Jesus. O crescimento espiritual é amadurecer na fé. Esse é o verdadeiro crescimento espiritual. Amadurecimento na fé. Todo discípulo, todo cristão precisa crescer espiritualmente. Olha o que diz 2 Pedro 3,18. Cresçam, vou repetir, cresçam, porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Olha esta recomendação aqui de Pedro para nós, queridos. Cresçam. Cresçam. Essa palavra, nesse contexto aqui, é um verbo no imperativo da terceira pessoa do plural de crescer. Ou seja, é uma forma de pedir ou mandar que amadureçam, que alguém amadureça, que pare de agir como criança. Olha só que interessante a colocação desta palavra nesse texto de 2 Pedro 3,18. Olha a palavra de Deus para nós. Cresçam, ou seja, vamos entender como uma ordem do Senhor Jesus para que a gente amadureça, para que nós cresçamos, ou seja, deixarmos de sermos bebês espirituais, deixarmos de ser crianças espirituais, mas passarmos a uma maturidade, a sermos adultos, a sermos responsáveis, Então, queridos, o crescimento espiritual é o processo de amadurecimento que acontece ao longo da vida, da nossa caminhada com Jesus. Com o tempo, cada cristão, cada crente vai se aprofundando no seu relacionamento com Cristo, vai se aprofundando no seu relacionamento com o Espírito Santo, com o Pai, com a Trindade. E a sua vida vai continuando na mesma, certo?
Não. À medida que nós nos aprofundamos no nosso relacionamento com Jesus, nós vamos amadurecendo, nós vamos mudando, vamos sendo transformados. Queridos, não podemos exigir de um bebê que ele pegue a sua mamadeira, né, que ele pegue a sua papinha e coma sozinho. Mas já podemos, né, exigir de uma criança de 5, 6, até menos, né, um pouquinho, já comece a comer sozinho, mesmo que ele faça uma bagunça. Mas daqui um pouco ele cresce um pouco mais, daqui um pouco ele já está usando garfo e faca, e assim vai. Ou seja, não podemos viver uma vida de infância sempre, na nossa vida espiritual. O crescimento espiritual não é como o nosso crescimento físico. E aí, quando Deus falou isso, quando eu li isso, queridos, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque na nossa vida, né, nós como seres humanos temos um limite de crescimento. Eu, por exemplo, parei com 1,49 m. Já tem outros que são 2 metros, né? E por aí se vai. Mas na nossa vida espiritual, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Não é assim. Na nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual, querido, não para. Enquanto nós estivermos aqui, o nosso crescimento não para. Nós não vamos chegar a uma estatura e permanecer até que Jesus venha. Não, não vamos. Né? Porque não foi isso que o Senhor preparou e planejou para nós. Ele quer que a gente continue crescendo, continue crescendo. Queridos, não tem um tempo para isso. Nós não precisamos, né? Isso não foi projetado para mim e para você. Por isso que eu fiquei muito feliz, né? Porque senão já pensou? Eu não estaria aqui hoje falando com vocês, de forma nenhuma. Mas Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso e Ele quer que eu e você cresçamos cada vez mais. Por isso que Ele nos dá essa palavra nessa noite. Cresçam. Cresçam, queridos, cresçam. O crescimento, nosso crescimento espiritual, deve ser comparado a uma árvore. Não ao ser humano que tem, né, um limite. Mulheres, né, e homens têm limites. Mas como uma árvore, né, assim que nós devemos comparar o nosso crescimento espiritual, é que a árvore ela não para de crescer, ela continua crescendo a vida toda. Durante todo o seu processo, né? Ela consegue crescer. Então, assim como uma árvore, o nosso crescimento espiritual começa como uma semente. Ou seja, quando eu recebi a palavra de Deus, deixei ela entrar no meu coração, então entendi o plano da salvação e disse, eis-me aqui, eu quero o Senhor na minha vida como o meu Senhor e o meu Salvador. Queridos, e aí eu nasci de novo, né? Quando uma pessoa nasce de novo, então é como essa sementezinha dessa árvore. Com a sua nova vida, com a sua nova identidade. Então, é desse jeito que começa. Depois, passa por um período que é frágil, bem no início. Né? Os primeiros desafios na vida cristã, na nossa vida do dia a dia, são difíceis, mas há um tempo, né, em que nós primeiro começamos a nos alimentar com leitinho, depois com a papinha, até chegar o momento a gente está comendo arroz com feijão e até feijoada. Então, começa, né, desse jeito mesmo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os novos convertidos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquelas pessoas que acabaram de nascer na fé. Eles precisam de cuidado, eles precisam de ser, né, defendidos, eles precisam de colo, eles precisam de muito apoio. Então, nós precisamos cuidar dos novos convertidos, nós que já estamos um pouco maior, né? Eu tenho diferença de 1 ano, né, do pastor Alexandre, e da Fernanda tem 7 anos de diferença. Mas eu ajudei nesse processo do crescimento deles, né? Quando a Fernanda nasceu, eu tinha 7 anos, então eu já ajudava. Eu já conseguia lavar a fraldinha, eu já conseguia ajudar minha mãe, né, no processo de passar, de arrumar, muitas coisas eu já podia ajudar a fazer, colocar uma chupetinha, né? Então, a gente vai fazendo assim,
você que já é um pouco mais maduro, que já tem um pouco mais de idade do que aquele que acabou de nascer, já pode ajudar de alguma forma, já pode ajudar a cuidar dele, dando uma ligada para ele, perguntando, como é que você está essa semana? Eu posso orar por você, pela sua família? Ah, não foi a célula? Poxa, senti sua falta, e aí, quer que eu passe para te buscar? Para poder te levar para te levar lá na célula, ou na igreja? O que eu posso fazer para poder estar com você? Levar ele ao convívio dos demais irmãos, a ter amizades mais sólidas também ali. Então, né, no princípio, é assim que a gente precisa fazer. Depois, né, aquela sementinha já vai crescendo, daqui um pouco ela começa a ganhar raízes, ou seja, com o tempo, né, que nós vamos conhecendo a palavra, que nós vamos firmando mais, nos firmando mais, né, espiritualmente, vamos tomando já, né, uma outra proporção, já começa a ter raízes, a fincar um pouco mais ali na terra. Queridos, conforme a gente vai lendo a palavra, a gente vai se relacionando com Jesus através da oração, através da leitura da palavra, já vamos começar a criar raízes, e isso vai levar a algum tempo nós sermos uma árvore frondosa, né, forte, né? Depois, querido, o que acontece? Quando essa árvore já está bem estabelecida, né, ali já está bem grandezinho, começa, né, os galhos já começam a aparecer folhas, daqui um pouco flores e frutos. Começamos a enfrentar tempestades, dificuldades. Aliás, é por isso que quando os bebês, né, espirituais nascem, nós precisamos dar essa cobertura, porque muitos já começam a enfrentar dificuldade logo no nascimento, às vezes na gestação. E aí, por isso que nós temos que cuidar deles, dar essa proteção, porque vai chegar um tempo em que ele mesmo já vai estar pronto para ele enfrentar as tempestades, os vendavais, né, e eles se manterem firmes. Então, como cristãos maduros, enfrentam já não só pequenas dificuldades, não só pequenas tempestades, mas grandes desafios, né? Já começam a enfrentar grandes dificuldades, são desafiados na fé, mas Deus está sempre ali, pronto para ajudar, para manter. Se ele estiver firmado na rocha que é Jesus, queridos, não tem tempestade, não tem vento, não tem nada que derrube esta árvore, esta pessoa que está firmada, amadurecida ali em Cristo. E Deus vai ajudá-lo a superar, né? Vai ajudá-lo a avançar, a passar por aquele momento difícil. Logo depois, então, com mais um tempo, essa árvore está muito forte, né? Então, é quando ela tem mais conhecimento, quando ela está mais aprofundada, né, na palavra, ela não só apenas lê, mas ela já faz, né, já está fazendo estudo, ela mesmo já está preparando o seu alimento para poder se alimentar. À medida que passa o tempo, vai sendo acrescentada, né, as experiências da vida, e isso lhe dá mais força, te dá mais confiança e te dá condições agora de romper, queridos, de frutificar, de dar muitos frutos para o Senhor Jesus. Aleluia. E essa, então, é a última etapa da árvore, né? Ela dá frutos, ou seja, ela dá resultados do seu crescimento espiritual. E esses crescimentos são visíveis. São visíveis na vida de cada discípulo. Quando o cristão maduro, ele reflete a vida de Cristo, ou seja, quando ele está com seu crescimento espiritual saudável, queridos, não tem como ele não dar frutos. Ele vai frutificar, ele vai dar frutos e alegrar o coração do Pai. Então, queridos, isso é muito importante. Olha só, onde não há crescimento espiritual, há um problema. Há um problema. A Bíblia diz que não podemos agir sempre como crianças recém-nascidas, como eu disse. Aonde que está escrito isso? Hebreus 5, capítulo 5, versículo 13 e 14 diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança. E aí, o que você está se alimentando? Isso já vai te mostrar em que nível você está. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, ou seja, para aqueles que têm crescido espiritualmente.
os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Uau, queridos, que palavra de ouro, né? Que palavra de ouro. E aí, como que você está? Está crescendo espiritualmente? Está constante? Está se tornando apto para discernir bem aquilo que é bem e aquilo que é mal? Está comendo alimento sólido? Ou você ainda está naquela de tomar só leitinho? Vamos para níveis mais altos, queridos. É isso que o Senhor quer de nós. Principalmente nós que somos líderes. Principalmente, né? Não devemos nos contentar apenas com o básico da fé. O leite inicial. Leite é importante, sim. Mas não podemos nos contentar só em beber leite. Imagine você, se você que já é adulto, tomar só leite. Como que você vai ficar? Como vai ficar a sua vida? Como vai ser as suas taxas, né? No seu organismo. Então, Deus tem muito mais para nos dar. Deus tem muito mais. Muitas bênçãos, às vezes não recebemos porque ainda não temos maturidade para receber. Pensa você, se uma criança, né, de 1 ano, 2 anos, tem condição de ter uma bicicleta na sua mão. Não tem condição. Ela vai ter, né, o carrinho de bebê. Daqui um pouco, ela vai crescer um pouco mais, então ela vai adquirindo outras possibilidades. Daqui um pouco um velotrol, depois uma bicicleta, até ter condição de ter um carro. Então, olha só, queridos, isso aqui também é muito importante. Às vezes nós ficamos, né? Ai, Senhor, eu quero isso, eu estou precisando disso, eu quero essa bênção, eu quero essa vitória. Mas, às vezes, nós não recebemos ainda porque não estamos maduros, não estamos crescendo espiritualmente, não temos maturidade, não chegamos a um certo nível para ter aquela bênção nas nossas mãos. A árvore que não cresce e amadurece, ela está doente. Ou ela está morta. E ela não vai produzir frutos. Com o tempo, ela vai cair e aí tudo se acaba. Então, vamos refletir nisso, queridos. Vamos refletir nisso. O crescimento espiritual depende apenas de 2 coisas. Depende da nossa vontade, ou seja, depende da sua vontade e do Espírito Santo. Eu quero te garantir uma coisa. A parte que cabe o Espírito Santo, já temos o sim e o amém. A parte que cabe o Espírito Santo, está tudo certo, tudo resolvido. Agora, e a outra parte? A outra coisa que diz respeito a mim e a você. Só isso pode impedir o seu crescimento. Só isso pode impedir o seu crescimento, porque Deus te fez para crescer. Deus te fez para prosperar. Deus te fez para ir avante, para ir a níveis mais profundos. Amém? É Deus quem faz crescer. É Deus que nos dá o crescimento. Mas é você que precisa permitir que Ele trabalhe na sua vida. É você que precisa permitir que Ele trate com você. Muitas vezes, querido, muitas vezes pode doer. Muitas vezes pode causar dor. Mas eu quero dizer para você, vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque crescer espiritualmente, com certeza, é bênção não só para a sua vida, mas para todos que estão ao seu redor. A sua família, a sua célula, a sua igreja, o seu trabalho, a sua faculdade. Aonde você estiver, as pessoas também vão ser abençoadas. E para poder a gente continuar aqui nessa reflexão, para crescer espiritualmente, primeiro, anote aí você que está em casa tomando nota aí dessa palavra. Primeira coisa, se submeta a Deus. Se submeta, está, né, debaixo da missão de Deus para a sua vida. Peça que Deus lhe revele qual é a sua vontade, quais são os propósitos que Ele tem para a sua vida. Peça a Deus que lhe revele as áreas em sua vida que você precisa mudar, que você precisa de mudança, que você precisa de transformação. Nós não precisamos, querido, ser hoje
o que fomos ontem, nem há um ano atrás. Amém? Quando você souber quais são os propósitos de Deus para a sua vida, qual é a vontade dele, quando você se submeter a essa vontade de Deus, obedecendo a ele, eu quero dizer que você vai crescer e vai viver tempos extraordinários na sua vida. Coisa que você vai falar assim, o quê? Isso está acontecendo comigo, na minha vida? É desse jeito. Escolha fazer a vontade de Deus. Lá em Mateus 6:10 diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, obedecer a Deus, né, se submeter à vontade de Deus, não é só no céu. Ela primeiro precisa acontecer aqui na terra, como é no céu. Então, vamos, queridos, descobrir, vamos correr atrás, né, de momentos de uma vida abundante, de uma vida plena no Senhor Jesus. Segundo ponto que eu quero colocar aqui para que você cresça espiritualmente. Estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Deus já falou, já revelou para nós tudo o que nós precisamos para a nossa vida inteira. Para tudo o que nós vamos viver, para tudo que nós precisamos, nós temos a resposta, nós temos a orientação, nós temos a direção na palavra de Deus. Então, Deus nos fala poderosamente através da Bíblia. Então, como que eu posso crescer espiritualmente? Estudando a Bíblia, lendo a palavra, estudando a palavra, você vai aprender muitas coisas e vai crescer e vai descobrir também como você vai crescer de uma forma saudável e abençoada, conhecendo a palavra de Deus. Olha só o que diz 2 Timóteo 3, os versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada e útil, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só, queridos, a palavra de Deus é inspirada, a Bíblia é a palavra de Deus para mim e para você. E ela é útil para quê? Para o ensino, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir na justiça. Queridos, para quê? Para que eu e vocês sejamos aptos, plenamente preparados para qualquer boa obra, para algumas boas obras. Não, a palavra aqui é muito claro, para toda boa obra, para tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, nós temos a palavra de Deus para nos auxiliar, para nos levar ao crescimento, ao amadurecimento. Comece com pouco, né? Comece com leitinho, mas não fique só no leitinho. Procure melhorar cada vez mais, procure se aprofundar cada vez mais no estudo da palavra de Deus, né? Dedicando tempo também para isso. Né? Hoje nós temos uma ferramenta muito chave na nossa igreja, na nossa família Betel, que é a EMB, é a Escola Ministerial Betel. Ela está aí para nos ajudar neste aprendizado da palavra, né? Ela está aí para nos ajudar a como começar a ler, aonde começar a ler a Bíblia, como aprender a fazer um devocional, ou seja, preparar já algum alimento para nós mesmos, e depois você vai aprofundando, e daqui um pouco você está preparando e já dando para outros, queridos. Então, não perca tempo. Terceira coisa que é necessária para o nosso crescimento espiritual é o quê? Você orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar. Ou seja, em todo tempo, né, o tempo todo esteja orando. Oração nós sabemos que é o quê? É uma conversa com o nosso Pai, uma conversa com o Espírito Santo, é um bate-papo com Jesus, né? Então, nós devemos estar o tempo todo nos relacionando com Ele, falando com Ele, né? Trazendo Ele para a nossa vida, realmente. Ele habita em nós, o Espírito Santo. Então, nós devemos envolvê-lo em todo o nosso dia,
em tudo que fizermos, aonde formos, Ele está conosco. Quem ora, querido, se aproxima de Deus. Quem ora, se aproxima de Deus para conversar com Ele, para pedir orientação, né, para falar das suas necessidades, para falar, né, das suas alegrias. Vai conversar. E conversa, a gente conversa sobre tudo, não é? Quando a gente tem intimidade com a pessoa. É a mesma coisa com Deus, com o nosso Pai. A oração, ela aumenta a nossa intimidade com Deus. Você já parou para pensar? Aliás, você já parou para observar que quando duas pessoas estão convivendo juntas há muito tempo, elas conversam. Aliás, a gente tem alguns amigos assim, né? Eu tenho alguns amigos assim, que a gente conversa, aí daqui um pouco a gente saiu junto, a gente viajou junto, e aí a gente conversa, e chega e para o carro e continua conversando. Parece que a gente estava tanto tempo sem se ver e sem se falar, mas a gente nunca fica sem assunto para conversar. Com Deus tem que ser assim. A gente tem que conversar com Ele, queridos, e ficar sem assunto. E esse tempo todo a gente tem assunto para conversar com Ele, né? Então procure, queridos, novas formas de você orar. Não seja, né, repetitivo. Não seja repetitivo. Você pode orar assentado, você pode orar deitado, você pode orar andando, você pode orar correndo, você pode orar em todo tempo. Você pode estar falando com Deus, né? Se chegando mais perto dEle. Porque em todas as situações da sua vida, se você estiver alinhado com Ele, se você estiver tendo comunhão com Ele, intimidade com Ele, você vai ver que vai ser muito mais fácil você romper certas situações na sua vida. Quarto ponto, porque o tempo não para. Quarto ponto para a gente crescer espiritualmente. Vá para a igreja. Ué, o que isso tem a ver com o meu crescimento espiritual? Isso tem muito a ver, queridos. Olha só, quando nós estamos sozinhos, nós podemos até crescer, mas nós vamos crescer com deficiência, vamos crescer com dificuldade. Como eu falei, um bebê não tem condição de se cuidar sozinho, precisa de mais alguém, precisa do papai, da mamãe, né, do tio, da titia, do vovô e da vovó, do irmão, precisa de alguém ali, sempre estar de olho nele. E à medida que ele vai crescendo, né, claro que essa dependência, né, vai diminuindo, porém, ainda é necessário, né? Ainda é necessário. Chega um tempo na vida em que você, mesmo depois, né, de grande, você precisa de companhia, você precisa de alguém ir com você ao médico, ou a determinado lugar, ou para fazer determinada coisa. Então, na vida cristã não é diferente. Nós precisamos uns dos outros. Então, por isso que para que a gente tenha um crescimento saudável, nós precisamos estar indo à igreja. Sim, isso é muito importante. Eu sei que nós estamos vivendo ainda um tempo de pandemia, um tempo desafiador para nós. E eu sei que nem todos têm condições de estar, às vezes, né, lá no templo onde nós nos reunimos, né, aqui, aliás, né, na sede, né? Mas se você tem condições, não fique em casa, querido. Venha para cá, sabe? Porque só de você ver alguém, né, ali junto com você cultuando ao Senhor, queridos, olha, eu sei que os irmãos que estão em casa, muitos deles gostariam de estar aqui conosco. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, que muitos têm falado isso, têm expressado isso, que eles gostariam muito de estar aqui, mas porque eles estão em obediência, né, porque eles estão ouvindo a recomendação, eles não estão vindo. E aí, quer dizer, para eles não ficarem sem nada, nós estamos transmitindo os cultos, nós estamos fazendo o Tadel ainda assim, né, transmitindo também, mas daqui um pouco nós vamos retornar com o nosso Tadel presencial, hein? Fica ligado aí que não vai demorar. Logo, logo nós vamos estar aqui também reunindo aqui com toda a liderança, né, com todos da família, para esse tempo também de aprendizado, de crescimento na nossa vida espiritual, tá bom? Então, queridos, olha, é muito importante que a gente esteja reunindo, que nós estejamos juntos, para que a gente possa crescer de uma forma saudável. Na igreja, você se encontra com os irmãos, com as pessoas. E aqui você tem, além da oportunidade de você crescer espiritualmente, de se relacionar com as pessoas,
né, que isso te ajuda no seu crescimento, você tem a oportunidade também de levar outras pessoas a conhecerem a Jesus. Porque quando você convida alguém para ir na sua célula, quando você convida alguém para ir na igreja, você traz essa pessoa, você está fazendo o quê? Está derramando a vida de Cristo na vida dessas pessoas. Você está também dando a oportunidade dessas pessoas de nascerem de novo, de crescerem espiritualmente também. Ou seja, quando você faz discípulos, como Jesus nos disse para fazer, né, que nós devemos fazer discípulos, nós estamos o quê? Levando outras pessoas ao crescimento espiritual. E isso também é muito importante. A igreja serve para juntos aprendermos a crescer em Jesus, para juntos levarmos outros a Jesus. Efésios 5, 4, 15 e 16 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, é aqui, né, no ajuntamento, é aqui na igreja, né, onde nós nos encontramos, querido, em que nós vamos então poder exercer cada um a sua função. E aí não importa qual seja a sua função, desde talvez uma coisa que você possa considerar pequena, né, de estar segurando um cartaz ali na chegada do culto, né, abrindo, né, aquele sorriso ou se balançando, porque agora com máscara às vezes não dá para ver o sorriso, mas na expressão do olho pelo menos já dá para mostrar que a pessoa está feliz ali, ou balançando, né, ou fazendo, né, com cartaz, gesticulando com cartaz, enfim, desde você fazer isso, ou até você estar limpando as cadeiras, você está varrendo o chão, você está lavando um banheiro, tudo isso gera crescimento. Tudo isso gera o quê? Maturidade. Tudo isso leva o corpo de Cristo ao crescimento saudável. Ao crescimento saudável. Então, queridos, é muito importante que a gente cresça também em comunidade, como igreja, como família de Cristo. Nós precisamos estar juntos para praticarmos, né, os mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, né? Não mintais uns aos outros. Queridos, edificai-vos uns aos outros. E a gente só pode fazer isso quando nós estamos juntos. Não tem como a gente fazer isso separados. Então, para que haja crescimento, nós precisamos estar também na igreja. Quinto ponto, para que haja crescimento, nós precisamos assumir responsabilidades. Uai, o que é isso, pastora? Eu e você, como líderes, já assumimos responsabilidades. Mas eu creio, queridos, eu tenho certeza disso, que Deus, Ele quer nos levar a níveis mais altos. E aí nós precisamos assumir responsabilidades. Ou seja, quando nós assumimos uma liderança de célula, quando nós assumimos a liderança de um ministério, quando nós assumimos a liderança de uma equipe de trabalho, quando nós assumimos a responsabilidade de ser um voluntário, nós estamos crescendo espiritualmente. Porque a responsabilidade, ela traz bênçãos sobre a nossa vida. A responsabilidade nos ajuda a crescer espiritualmente. Deus usa até a responsabilidade, mesmo que sejam as menores, para nos ensinar verdades profundas, para nos ensinar a nos relacionarmos, para nos ensinarmos a irmos a níveis mais altos. 1 Coríntios 12, 5 e 7, também um texto bem conhecido nosso, diz assim: há diferentes tipos de dons, tem muito a ver com o que eu acabei de falar, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, o mesmo Espírito que está agindo na minha vida, como pastora, né, na função de pastora, Ele está agindo na sua vida com a função de líder, como líder de uma célula, como líder de uma equipe, como um voluntário, como um supervisor. Então, é o mesmo Espírito que opera em nós. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação,
mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, queridos, não importa o que você faz no corpo de Cristo, qual parte do corpo você é. Não importa o que você faz, né, a serviço no reino de Deus. O importante, queridos, é que isto vai colaborar para o crescimento, tanto seu quanto do seu irmão. Isso vai nos ajudar, né, a crescermos. Todo líder que deseja experimentar o crescimento, ele enfrenta as fases do crescimento. Ou seja, nós começamos, né, fazendo pequenas coisas, mas depois, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos também tendo mais responsabilidades e adquirindo outras funções no corpo de Cristo. E o Senhor nos fez para crescermos. Estamos no ano da superação. Vamos nos despertar e superar cada fase em direção a um crescimento extraordinário. Amém? Eu espero, querido, que você realmente, né, você talvez que hoje é um membro de uma célula, em breve você possa ser um anfitrião, em breve você possa estar fazendo parte do núcleo de liderança, em breve você seja um líder de célula, em breve você seja um supervisor de setor, em breve você seja um supervisor de área, e em breve você seja um pastor de área, um pastor de rede, e assim vai, queridos, porque o céu, né, é o nosso limite, não é? Não é verdade? Existem dias que nós acordamos e o sol está a todo vapor. Mas tem dias que nós acordamos, o céu está acinzentado, está tudo nublado. Existem dias em que nós acordamos e nós estamos prontos para voar. Nós estamos prontos para ir a níveis mais profundos. Mas tem outros dias, queridos, que nós só conseguimos correr. E já tem outros dias, já tem, né, aqueles dias em que nós apenas conseguimos andar. E talvez você possa dizer, eu tenho um dia que eu estou engatinhando, ou que eu nem consigo levantar da cama. Mas eu quero que você não se esqueça disso. Você não pode parar. Deus não te fez para ficar parado, estagnado. Deus te fez para crescer, para ir avante, queridos. Você quer crescer? Você quer se manter firme? Você quer subir o nível em que você está hoje? Queridos, então eu tenho algumas dicas para você. Sabe? Saia da cama, levante-se. Se você está engateando, comece a andar, dá pequenos passos. Se você está andando, comece a dar uns picozinhos. Eu comecei a fazer caminhada. Comecei a fazer 20 indo, 20 voltando. Queridos, depois de um tempo, né, eu já estava andando, já num ritmo legal. Agora eu comecei a dar uns picozinhos, né? Tenho lá a minha instrutora e ela me deu algumas dicas. Nós estamos lá, dou uma corridinha, para um pouquinho, dou mais uma corridinha, para um pouquinho. Daqui um pouco eu vou estar correndo bastante. Mas olha, eu não comecei correndo, eu comecei andando num ritmo devagar. Depois fui aumentando o passo, agora eu já estou começando a dar uns piquezinhos e paro. E, queridos, eu quero estar correndo, eu quero estar correndo, quero estar voando também. E eu espero que você vá junto comigo, né? Que você cresça também, porque Deus quer que você suba de nível. Olha só, algumas dicas bem rápidas para que você possa ter ajuda no seu crescimento espiritual. Não pare de aprender. Ó, uma dica aí, não pare de aprender. Porque quando você para de aprender, você para de crescer. Não ache que você já sabe tudo. Você não sabe tudo, nós não sabemos tudo. Nós sempre temos algo a aprender, queridos, uns com os outros. Olha a importância de estarmos juntos. Você que é líder, você deve estar atento em todo tempo, né? Aquilo que a sua liderança, a sua voz de comando direciona. Vai ter um treinamento? Opa, estou lá dentro. Vai ter um curso? Opa, também estou lá. Vai ter o culto do avivamento? Opa, vou lá, porque eu vou crescer, eu vou aprender algo mais.
vai retornar a EMB, opa, vou continuar na EMB. Ah, não comecei ainda, vou começar na EMB, lá na Nova Criatura. Irmãos, todos nós, da equipe pastoral, começamos tomando leitinho, fomos lá para o início da EMB, Nova Criatura, e fomos crescendo, e fomos avançando. Queridos, não importa onde você está hoje, o importante é você sair do lugar onde você está. Eu quero te dizer uma coisa, não fique parado. Não fique parado, saia, se mova do lugar de onde você está. Então, aprenda, esteja sempre pronto a aprender, esteja sempre aberto a aprender. Você não sabe tudo. E como você pode ensinar se você não aprender? Por isso que nós precisamos sempre estar aprendendo. Porque como líderes, né, e como pessoas, nós sempre podemos dar algo, mas só podemos dar aquilo que temos. Então, vamos aprender. O meu sogro tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, que a gente senta para aprender e levanta para ensinar. Então, eu quero desafiar você a fazer isso. Se sente para aprender nos cursos, nos treinamentos, né, nas reuniões, enfim, aonde tiver uma voz de comando de algo que vai acontecer para o seu crescimento, querido, não perca tempo e invista nisso, sabe? Não seja um crente sanguessuga, um crente que só quer receber. Ah, tem que pagar para o devocional. Ah, não. Vou esperar o pessoal botar a fotinha lá no grupo para mim poder comer um pouquinho das migalhas que estão caindo da mesa. Meu irmão, meu querido, invista na sua vida espiritual. Se você tem algo para investir de valioso, de poderoso, é a sua vida espiritual, porque é algo para a eternidade. Não é para esse tempo. Não é para essa terra, nós não somos dessa terra, nós só estamos aqui de passagem. Invista na sua vida espiritual, invista em pessoas. Se você tem condições, invista na vida do seu liderado. Invista na vida daquela pessoa que você está de olho para que assuma na multiplicação da sua célula. Se for necessário, invista até financeiramente. Compre um devocional e dê para ele, compre um livro e dê para ele. Mas você lê um livro, né, já passe para alguém para poder estar lendo também e crescer junto. Queridos, aprenda. É necessário a gente aprender todos os dias. É necessário nós estarmos aprendendo todos os dias. Se você quer ver a sua célula se desenvolver e ter um sucesso, ser uma célula de sucesso, uma célula multiplicadora, queridos, sente, aprenda, levante e ensine. Quer absorver mais? Pegue todo o conhecimento que você tem adquirido através do Tadel, através dos sermões, através de treinamentos de ensino. Pegue tudo isso que você está recebendo e reproduza. Sabe, terminou de ler um livro, pega o seu discípulo e passe para ele o ensino daquele livro que você teve. Você ouviu o Tadel aqui agora, chegue na sua célula amanhã ou depois e leve essa palavra também para eles. Desafie eles a crescer espiritualmente também. Então, nós precisamos não só adquirir o conhecimento, né, sentar para estudar, mas também a gente precisa praticar. Porque se nós não praticarmos, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Então, precisamos praticar, queridos. Então, invista na sua célula, nos seus discípulos. Outra dica, elimine aquilo que é desnecessário na sua vida. Comece fazendo o seguinte, pergunta para você mesmo aí, o que eu preciso eliminar na minha rotina, que me consome muita energia e que gera desgaste e não resultados? Pergunte isso aí, vou repetir essa pergunta. Faça essa pergunta para você todos os dias. O que eu preciso eliminar na minha rotina, que me consome muita energia, que me gere desgaste e não resultados? Ou seja, o que você faz que te desgasta, que te esgota e que não te dá resultado nenhum? Elimine isso da sua vida, é desnecessário. Você precisa avaliar. Você precisa, às vezes, né, tem uma fala, né, esses dias mesmo eu falei muito isso na minha casa. O menos é mais. O menos é mais. Às vezes a gente precisa fazer uma limpeza no guarda-roupa, no armário da cozinha e tirar algumas coisas, né? Porque você abre assim, tá quase tudo caindo em cima. Aí você vai começar a arrumar, às vezes tem uma vasilha que está rachada, ou às vezes uma vasilha que você já usou tanto que você fala, mas tem essa daqui que também vai fazer a mesma coisa, eu vou tirar ela daqui, porque já não está cabendo tudo aqui dentro. Então, às vezes o menos é mais.
Às vezes você tira, né, o excesso e organiza e fica melhor. E você vai ter mais, aquilo que está ali vai ter mais utilidade. A mesma coisa no guarda-roupa e nas gavetas da gente, né? Vai ter mais utilidade. Às vezes será preciso que a gente avalie até as pessoas que estão caminhando conosco. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Essas pessoas estão nos gerando desgaste, estão esgotando a nossa energia, não está gerando um resultado positivo. Ao invés de eu crescer, eu estou decrescendo, ou eu estou estagnado. Queridos, façam uma avaliação e veja, até isso, as pessoas que estão ao seu redor, o que elas estão gerando em você? Elas estão te levando a crescer? A gente fala que um termômetro de um namoro saudável é quando esse casal de namorado, eles começam a crescer. Eles começam a crescer espiritualmente, eles começam a crescer em outras áreas. Se não está crescendo, opa, tem alguma coisa errada aí. E na nossa vida também é assim. Como está o nosso namoro com Jesus? Como é que está o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Jesus? O tempo que você passa na televisão é mais do que o que você passa com Jesus? O tempo que você passa, às vezes, no entretenimento, ou às vezes até em conversas fiadas, até em bate-papos desnecessários, é mais do que o tempo que você tem com o Senhor, com o seu amado, com a sua família. Então avalie, queridos, e se for necessário, sabe, elimine isso na sua vida. Esteja cercado de quem deseja crescer como você deseja crescer. Esteja aliançado com pessoas que vão te levar ao crescimento. Amém? Outra dica para poder a gente já correr aqui para os finalmente. Decida viver por visão e não por vista. Olha só, eu pesquisei sobre isso, né? A diferença de visão e vista. A vista, de uma forma bem resumida, né? Aqui, é claro. A vista é algo limitado aos nossos olhos. Vista refere-se apenas àquilo que eu realmente consigo enxergar. Ou seja, algo que está palpável, algo que está aqui por perto. Já a visão, entretanto, ela está no campo imaginário. Ela não se refere àquilo que eu vejo com os meus olhos naturais, mas aquilo que eu consigo enxergar com a mente. Vai além daquilo que eu consigo ver, que é palpável. Lembra da história, lá na Bíblia, da passagem dos 12 espias na terra? A Bíblia conta que 10 deles voltaram com más notícias. Só falando coisas ruins da terra, né? Já teve 2, Josué e Caleb, que fizeram o quê? Eles estavam o quê? Por visão. Eles foram além daquilo que era palpável. Eles tinham a certeza, eles tinham convicção de que Deus já lhes entregaria a terra prometida. Não importava o tamanho dos soldados, não importava o armamento que eles tinham, não importava nada disso. Eles sabiam, eles já tinham essa certeza, essa convicção de que a terra prometida era deles. Querido líder, é a visão que vai determinar o seu futuro. Você está apenas por vista ou você está tendo visão realmente do seu ministério, do seu chamado, da sua célula? É a visão que determina o seu futuro. Meus queridos líderes, parem, pensem, reflitam, diante do que estão vendo, diante das circunstâncias que vocês estão vivendo, pare de viver por vista. Amém? Mas você é um líder de visão. Diga assim, eu sou um líder de visão. Você é um líder de visão. E eu quero te dizer nesta noite, querido, busque crescer. Busque treinamentos, cursos, né? Se capacite, leia, né? Busque voe mais altos. Busque crescer, porque Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. As águias, quando elas estão no meio de uma tempestade, o que elas fazem? Elas procuram um abrigo, logo, né, um lugar para ela se esconder da tempestade? Não. O que ela faz? Ela vai mais alto, ela procura subir o mais alto possível para que ela então faça o quê? Que ela vá acima daquela tempestade. Para que ela esteja mais alto para sair daquela tempestade o mais rápido possível.
Então, queridos, eu e você somos águias. Então, vamos voar mais alto, acima das circunstâncias, das dificuldades do dia a dia, da nossa casa, da nossa célula, né? Do nosso ministério. Vamos mais alto, porque Deus tem algo poderoso para nós. Outra dica, melhore um pouco a cada dia. Essa é a última dica que eu vou te dar. Procure melhorar um pouco mais a cada dia. Ninguém consegue chegar no 10º degrau com um pulo só, né? Podemos até ver isso na televisão, mas não é real. Não é verdade? A gente precisa subir degrau por degrau. Talvez chegue um momento em que você consiga subir dois de cada vez. Mas normalmente a gente precisa subir um de cada vez com segurança, né? Então, se você conseguir crescer 1% hoje, 1% amanhã, 1% depois de amanhã, imagina o quanto você vai crescer no final de 2021. Imagina como será o seu final de ano. Quantos por cento você vai ter crescido? Se você começar a crescer 1% hoje. Não precisa querer, né, 100% hoje. Aliás, não precisa fazer 100%, porque talvez você não vai ter condições. Porque talvez você não tenha ainda maturidade espiritual para isso. Mas comece com 1%. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso crescimento ele precisa ser contínuo. Ele precisa ser constante. Porque terá tempo em que nós vamos conseguir talvez subir de 2 em 2 degraus, ao invés de um só. Não é verdade? E assim a gente vai mantendo o crescimento na constância, né? Você não vai desistir mais. Eu comecei a caminhar, como eu falei, né? E eu preciso perder um pouco de peso, mas eu caminhei alguns dias, fui lá, pesei e vi que nada tinha mudado naquela balança. Ai, que vontade de quebrar aquela balança. Brincadeira, não tem culpa disso, né? Mas eu não vou desistir. Por quê? Se eu desistir, eu não vou só manter aquilo ali, eu vou aumentar aquele peso. Então, eu vou continuar. Eu vou caminhar 2, 3, 1 mês, 2 meses, quanto for necessário. Mas o meu objetivo, o quê? É perder peso para que eu tenha uma saúde melhor. Certo? Eu preciso mudar a minha alimentação, então eu vou começar devagar. Não vou tirar tudo de uma vez. E assim vai. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que você precisa buscar melhorar a cada dia. Mesmo que para isso você tenha que começar pequeno. E aí você vai crescendo à medida que vai passando os dias. Um exemplo prático. Talvez você hoje não esteja conseguindo fazer o teu TSD. Ou seja, o seu tempo a sós com Deus, o seu relacionamento com Deus está parado, estagnado. Você não consegue um tempo para ler a Bíblia, para orar, como você deveria fazer. Então, o que eu quero te estimular a fazer? Comece, nem que seja com 5 minutos, com 10 minutos, com 15 minutos. Não pense, não coloque lá no seu projeto 1 hora de TSD. Você não vai conseguir. Não vai. Agora, se você começa com um pouquinho hoje, com 1% hoje, 10 minutinhos hoje, amanhã, 10 minutinhos, depois de amanhã, 15 minutos, depois 20 minutos, daqui um pouco, daqui a alguns meses, você vai estar fazendo 1 hora tranquilamente, sem você nem perceber. Então, queridos, nós fomos chamados para crescermos. Nós somos no futuro aquilo que estamos realizando aqui no presente. A palavra de Deus para mim e para você hoje é: cresçam. Deus tem algo maior. Se nós queremos viver um ano de superação, nós precisamos sair do lugar onde estamos. Nós precisamos começar. Mesmo que seja tomando leitinho, mas saber que lá na frente, no final desse ano, talvez nós já vamos estar comendo uma feijoada, ou talvez uma papinha, não sei. Mas eu quero estimular você a sair do lugar que você está e cresça para a glória de Jesus. Amém, queridos? Receba essa palavra aí, em nome de Jesus, e vamos falar com o Senhor. Vamos falar com Ele, o Espírito Santo, que nos ajude a crescer, né? A crescer. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Coloque a mão no seu coração, na altura do seu coração, e vamos falar com o Senhor nesse momento, pedir ajuda a Ele, porque só Ele
pode nos ajudar. Lembra que eu falei que só depende de você, porque Ele já está pronto para levar você a níveis mais altos? Então, vamos lá. Ah, Espírito Santo, que palavra poderosa, que palavra maravilhosa o Senhor ministra em nosso coração nesta noite. E nós louvamos o Senhor, porque, ó Deus, nós queremos realmente viver um ano de superação. Nós queremos viver, Senhor, o extraordinário, queremos viver, ó Deus querido, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós entendemos, né, que dependemos do Senhor, precisamos da sua ajuda. Espírito Santo, nos ajude a sair do lugar onde estamos, a darmos passos rumo ao nosso crescimento espiritual. Nos ajude, nos ajudando a estarmos motivados, a estarmos nesse momento com o ânimo que precisamos para começar. E pedimos que o Senhor nos ajude a romper, a cada dia crescer um pouco mais no relacionamento com o Senhor, no relacionamento com os nossos irmãos, como líderes, ó Deus, a crescer para levar a uma célula saudável, frutífera, multiplicadora. Senhor, cada um de nós necessitamos em alguma área da nossa vida de crescermos, mas especialmente nessa hora, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a crescermos espiritualmente. Porque, Senhor, eu entendo que se nós crescermos primeiramente espiritualmente, todas as áreas da nossa vida também vão crescer. Nosso relacionamento familiar, nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, na nossa vida, né, na nossa intimidade com o Senhor principalmente. Nós vamos avançar, Senhor. Nós vamos sair realmente de onde estamos e vamos para níveis mais altos. Nós vamos como águias, voar mais alto acima de qualquer tempestade que venha, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude, nos ensine a crescer, a desenvolver, Senhor, isso em nossa vida cristã, a amadurecermos, Senhor, a deixarmos de apenas tomar leitinho para comer um alimento mais forte, para estarmos mais enraizados, mais firmados no Senhor, Pai. Se nós queremos ganhar essa cidade, Pai, nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos ser cristãos maduros, deixarmos de sermos meninos, de sermos fracos na fé, para que as circunstâncias, as coisas não nos abalem, não nos tire do foco que é o Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, a isso. Nós pedimos ao Senhor, nos ajude a crescer, a crescer, a crescer, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida. E principalmente no nosso relacionamento com o Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, queridos. Uma boa noite para vocês. Deus abençoe a sua semana, sua célula. Seja uma célula assim abençoada e poderosa essa semana. E não esqueça, leve essa palavra também para a sua célula, para que ela possa crescer também espiritualmente. E vocês juntos, né, levar outras vidas a Jesus e a crescer também em Cristo Jesus. Ó, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus, hein? Depois da mensagem, a gente vai tocar ao vivo essa palavra.